palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor presidente José Sarney, excelentíssimo senhor presidente do Conselho do Prêmio Jornalista Roberto Marinho, do Mérito Jornalístico, senador Cristóvão Buarque, excelentíssima senhora vice-presidente do Prêmio, senadora Ana Amélia, excelentíssimo senhor senador, presidente e ex-presidente da CNI, senador Albano Franco, excelentíssimos agraciados, senhora Berenice Serra, senhor Gerson Camarote, senhor José Diógenes Menezes Brainer e senhor jornalista Roberto Marinho, homenageado in memoriam e representado aqui pelo vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, senhor Paulo Toné Camargo, que nos homenageia também com sua presença no dia de hoje. Excelentíssimas senhoras e senhores representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores convidados para esta solenidade. O Prêmio Jornalista Roberto Marinho, de Mérito Jornalístico, instituído por esta Casa em 2009 e cuja primeira edição tem lugar na sessão de hoje, evoca, em numerosos sentidos, a figura inescapável de seu patrono, que representa, como ninguém, os desafios e as contradições da profissão. E foi este o motivo da indicação de seu nome, in memoriam, para esta sessão especial. Em segundo lugar, o prêmio evoca sua figura porque fala de um herói necessário, o jornalista, cuja importância para o funcionamento do Estado de Direito dispensa que se reafirme aqui o óbvio, que um país será tanto mais livre e democrático quanto mais livre e democrática for a sua imprensa. Evoca também porque alimenta, entre os verdadeiros jornalistas, a chama, ora vacilante, do mérito, a habilidade de eleger, na variedade difusa e dispersa dos acontecimentos, os eventos que merecem fazer parte do noticiário, o compromisso inarredável com a apuração rigorosa e aprofundada dos fatos, a busca perene e infatigável da imparcialidade e da isenção, a análise perspicaz das imbricações e das implicações de cada acontecimento, o talento para encapsulá-la, a notícia, em prosa escorreita, objetiva e ágil, a coragem e a intrepidez para trazer a público o que do público muitas vezes se quer omitir. Contudo, senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores, é sobre Roberto Marinho que me detenho aqui. Filho do jornalista Irineu Marinho, ele se vê, em 1925, quando da morte repentina do pai, diante do desafio de levar adiante o vespertino que acabava de ser criado no Largo da Carioca, numa rotativa alugada por 10 contos de réis por mês. Aos 20 anos, reconhece humildemente que não era ainda o tempo de assumir a direção de O Globo, e presta-se a trilhar ali o percurso natural dos jornalistas. Vai para as ruas ser repórter, torna-se, um pouco mais adiante, editor das matérias produzidas por outros repórteres e chega, enfim, a secretário de redação. E só em 1931, aos 26 anos, Roberto Marinho se considera pronto para assumir a direção do jornal, que comandaria até sua morte aos 98 anos, em 2003.
Saliente-se que o Globo, no início dos anos 1930, era um entre vários periódicos cariocas. Competia com o Jornal do Comércio, com o Jornal do Brasil, com o Diário de Notícias, com o Diário Carioca, com o Diário da Noite, com o Amanhã, com o Correio da Manhã e com outros tantos veículos que forravam as bancas de jornal. Tinha tiragem modesta e alcance limitado. Poderia ter sido apenas mais um vespertino entre os muitos que se transformaram apenas em memória, mas não foi. E é exatamente nesse ponto que se percebe o significado para a história da imprensa no Brasil do jornalista Roberto Marinho. É então que o jovem empreendedor revela seu talento e seu destemor. É então que a ousadia se afirma como condição necessária, sem a qual não há história. Sem ele, o Globo não teria se tornado, menos de 20 anos mais tarde, um dos mais influentes e prestigiados jornais do então Distrito Federal, com tiragem que ultrapassava, já no início dos anos 1950, os 110 mil exemplares diários. Sem o seu comando, o jornal não se teria transmitido para as ondas da rádio, que se tornaria a líder absoluta de audiência nos anos 1960. Sem a sua obstinação, a rádio não se teria propagado e prolongado na maior emissora brasileira de televisão. Sem Roberto Marinho, e precisamos reconhecê-lo com sinceridade e justiça, sem o véu da ideologia, não se teria formado um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Porque ele percebe, desde muito cedo, a necessidade de ir além do papel de um jornal. Os que o criticam quase sempre o fazem por seus méritos empresariais, porque teve senso de oportunidade e soube aproveitar, como só os grandes o fazem, todas as chances que lhe foram apresentadas, porque soube exercer o poder em defesa de seus princípios e de seus ideais, porque compreendeu o momento exato de avançar e de recuar, porque apostou em ideias revolucionárias e importou novas práticas gerenciais e profissionais, porque foi ousado e correu riscos. E assim foi além, muito além. Para levar o jornal que havia herdado do pai a um nível de qualidade que era até então desconhecido, fez uso de estratégias de financiamento. Apostou nas histórias em quadrinhos e no mercado imobiliário para acumular os recursos necessários para o pioneirismo gráfico e editorial que seriam a marca da publicação. O Globo será o primeiro jornal brasileiro a publicar uma telefoto, em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim. Será também o primeiro periódico brasileiro a publicar uma radiofoto durante a cobertura da Segunda Guerra Mundial. Será o primeiro jornal brasileiro a estampar, em 1959, uma radiofoto em cores. E será o primeiro diário brasileiro a circular ininterruptamente, também aos domingos, a partir de 1972. Mas ainda era preciso, sim, ir muito além do papel de um jornal. Era um país de escolarização precária e poucos leitores. O alcance do jornalismo impresso sempre foi limitado. Em 1944, em pleno Estado Novo, quando a programação do rádio era ainda dominada pelo entretenimento, quando vigorava ainda o controle imposto pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas, Roberto Marinho cria a Rádio Globo no Rio de Janeiro, em que predominam os programas jornalísticos e as transmissões esportivas. Ultrapassavam-se definitivamente as fronteiras do papel jornal e formavam-se as organizações Globo. Porém, o jornal e o rádio eram ainda pouco para o seu espírito enérgico e infatigável. Em 1965, quando já somava 61 anos, idade em que boa parte dos homens começa já a abandonar o ofício, talvez sonhando com a sua aposentadoria, Roberto Marinho se lança no imenso desafio de fazer instalar a TV Globo do Rio de Janeiro.
4 anos mais tarde, em 1969, entra no ar o Jornal Nacional, primeiro telejornal brasileiro em rede nacional, síntese do padrão de qualidade do que conhecemos hoje como Central Globo de Jornalismo. O resto, sabemos-lo bem, faz parte da história e da memória afetiva de cada um de nós. Não há como falar ou pensar no Brasil dos últimos 50 anos, e particularmente no jornalismo brasileiro, sem que reconheçamos ali a presença ubíqua e incontornável do Sistema Globo de Comunicação. E por trás do noticiário de O Globo, por trás da bancada do Jornal Nacional, por trás das transmissões radiofônicas da CBN, por trás das imagens da Globo News, a memória viva da presença sóbria, polida e gigantesca do jornalista Roberto Marinho. Neste momento em que escasseiam os verdadeiros líderes, em que lideranças inconsequentes parecem perder de vista seu compromisso com o interesse público, em que as disputas intestinas dilaceram toda uma nação, interessa-me, sobretudo, pelo resgate da obra, realçar o homem. Em entrevista concedida em 2004, Roberto Irineu Marinho, filho e hoje presidente do Grupo Globo, enumera as 3 grandes lições que aprendeu com seu pai e depois retransmitidas a seus irmãos João Roberto e José Roberto. Vale a pena retomá-las aqui. A primeira lição: o Brasil como princípio. Roberto Marinho é exemplo de empreendedor que sempre acreditou no Brasil. Concordemos ou não, o Brasil sempre se leu nas páginas de O Globo. Aprovemos ou não, o Brasil se difundiu pelas ondas do Sistema Globo de rádio. Gostemos ou não, o Brasil se vê na tela da Rede Globo de televisão. A par de quaisquer críticas que lhe possam ser feitas, a principal matéria-prima de Roberto Marinho sempre foi o Brasil e os brasileiros. A segunda lição: o talento como meio. Sabedor de seus próprios limites, Roberto Marinho sempre procurou trabalhar com os melhores profissionais, independentemente de amizades, de laços familiares, de divergências ideológicas, de credo religioso. No jornal, na rádio, na televisão, na teledramaturgia e no jornalismo. À esquerda ou à direita. O Grupo Globo sempre foi o maior celeiro de talentos do país. A terceira lição: a qualidade como fim. Roberto Marinho sempre soube buscar a excelência. Líder absoluto de audiência, jamais se deixou acomodar. Perseguiu a perfeição incansavelmente e incansavelmente investiu em inovação. Quisera pudéssemos contar com outros que se fizessem da mesma fibra, que pudéssemos eleger nossos heróis e nossos anti-heróis pela força da ação e não pela omissão pusilânime, que tivéssemos aliados ou adversários que fossem do porte de Roberto Marinho. Ganharíamos todos, ainda que perdêssemos. Mas celebramos hoje, principalmente, o jornalista. Celebramos o homem de convicções claras que colocou a imprensa a serviço do debate das ideias, que não tinha pejo de explicitar suas preferências e posições, por mais antipáticas que nos pudessem parecer, que acreditava ser a imprensa a mais poderosa arma para a fiscalização coletiva dos atos do governo. Celebramos o jornalista que foi presidente da Associação Nacional de Jornais por 2 gestões, de 1979 a 1984, e o principal responsável por sua consolidação, em cuja gestão foram realizados os primeiros estudos sobre a elaboração de jornal, em que foram criados grupos técnicos com o objetivo de aprimorar a atividade do jornalismo, em que se promoveu a primeira campanha institucional de incentivo à leitura de jornais, em que se estabeleceu a padronização da mancha impressa
e a criação do sistema de módulos de publicidade. Celebramos o jornalista que se tornou entre nós inevitável referência, sempre que debatemos o mérito jornalístico. Nada mais apropriado, pois, que o Senado tenha instituído o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico, em que pesem os não poucos méritos como administrador, como empresário, como empreendedor, como benemérito e como acadêmico. Roberto Marinho preferia ser conhecido como jornalista. É a homenagem que a engenhosidade presta à inteligência. A Roberto Marinho, pois, o que é de Roberto Marinho? O nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa admiração. Esta a minha homenagem, senhor presidente, senhoras e senhores. Muito obrigado.